Ok, bom dia. Hoje eu vou falar sobre reduce, que é uma função do JavaScript que aparentemente ninguém conhece ou usa muito pouco. E eu vou mostrar para vocês que ela é muito mais útil do que se parece, do que a gente vê nas documentações, etc. Primeiro, meu nome é Gil Gonçalves, para quem ainda não sabe. Eu sou Front-End Engineer na Podio e atualmente eu moro em Copenhague, na Dinamarca. E aqui está o meu Twitter, para quem quiser mandar algum feedback, sei lá, me xingar. Antes de começar a palestra em si, eu vou dar um intensivão da nova versão do JavaScript para vocês, porque eu vou usar em umas partes do código. E aí? Arrow Functions. Aqui vocês vão considerar que é uma função normal, embora não seja. Mas aqui vocês podem assumir que é a mesma coisa. E REST Params, que é basicamente você coloca esses 3 pontinhos na definição da função. E isso significa que você vai pegar o arguments em forma de um array. Não é um array-like, como é o arguments. E aí você pode usar normal. E pronto, acabamos. O nosso intensivão de ECMAScript 6 para hoje. E aí vamos começar. Bom, qual é provavelmente o conceito mais importante de programação de computadores? Ideia? Bom, esse daqui é um código lindo em Assembly que ele conta o tamanho de uma string. Vocês podem ver que você precisa mover várias coisas, tem um loop aí dentro, e etc. Enfim, esse código, pouca coisa para escrever, né? Especialmente esses números aí do lado, que você tem que falar qual registrador que você tem que pôr e tirar. E aqui a gente tem a mesma coisa escrita em JavaScript. Né? E ainda a gente pode fazer ainda menor se a gente usar o arrow function. Então, é abstração. Abstração é, assim, provavelmente um dos conceitos mais importantes. E aí, no dia 1º desse ano, eu lancei esse artigo no Medium, chamado A Programação Funcional Deve Ser Sua Prioridade para 2015, que eu discorro um pouco do basicão mesmo de programação funcional e sugiro algum conteúdo para vocês estudarem. Mas ainda tem esse buzz sobre programação funcional, como é isso, por que eu devo usar. E aí temos o John Hudson, que é um acadêmico de programação funcional, que ele diz que para os demais, o programador funcional parece aquela pessoa, aquele monge, que ele se priva de todas as maravilhas do mundo para no final ele ser virtuoso. Então é assim que mais ou menos todo mundo vê o programador funcional, mas não é assim como a gente vai ver hoje. Programação funcional é basicamente escrever funções em termos uma da outra. E o que você faz? Você vai abstrair padrões comuns e vai compor eles. Isso vai ficar mais claro mais para frente. E aí a gente tem aqui, para quem mexe com Node, a gente tem uma função que faz uma chamada HTTP e escreve num arquivo. Então é só essa linhazinha aí para fazer o upload de qualquer coisa que seja. Isso é desse livro, de O Guia Mais Adequado para a Programação Funcional, que vocês deveriam ler, se vocês estão interessados no tópico. Então, mas para quem está vendo agora, isso parece muito confuso, né? Então vamos começar fácil. Vamos começar somando, né? Espero que todo mundo aqui saiba como é que soma ainda. E aí a gente tem o normal, que a gente está acostumado. A soma eu começo com 0, que é o valor inicial, né, de toda soma. Eu tenho um array de números. E aí eu pego o tamanho, né, porque a gente sabe que JavaScript tem esse probleminha. E aí eu faço um for e conto tudo, no final eu tenho valor. O mesmo para o produto. E aí eu começo, o valor inicial é 1, que a gente já sabe, né, da matemática.
E aí a mesma coisa, e aí eu faço o produto, e no final eu tenho nessa variável produto o valor. Beleza, é o normal que a gente está acostumado. Mas aí você olha, nossa, eu escrevi tanta coisa e pouca coisa era diferente. Então, o que mudou de um para o outro? Foi o valor inicial, que a soma começa com 0, e o produto, que começa com 1. E dentro do for, eu chamo ou a função mais ou a função multiplicação. Então, pronto, vocês acabaram de aprender como o reduce funciona. O reduce é uma função de alta ordem, ou seja, é uma função que recebe uma função. Que ele recebe essa função, um valor inicial, que é aquele que a gente usou para um dos dois, e uma lista, que a gente vai ver mais para frente, que não apenas lista. E a assinatura dessa função que ele recebe é essa. É o valor inicial e o valor atual do array que ele está percorrendo. E isso ele vai retornar para a próxima chamada. Vamos ver. Aí eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu criei duas funções, soma e produto, porque no JavaScript você não pode usar os operadores como função, assim, passar só o operador. E aí eu faço o reduce, passo a soma, passo o valor inicial que é 0, passo os números, consigo a mesma coisa. Ou seja, eu não vou precisar mais escrever aqueles milhões de linhas para fazer a mesma coisa, e eu posso reaproveitar esse código e também fazer o produto. Mágica. E aí, vamos ver como isso funciona de verdade. Então, eu tenho esse array aqui, de 1 a 5. Então, vamos dizer que os dois pontos significa concatenação. Então, o que a gente tem, na verdade, é isso aqui. É 1 concatenado com 2, tarará, até o array vazio, certo? O que a função reduce faz? Ela troca cada um desses dois pontos pela função que você está chamando. E o vazio, array vazio, ele troca pelo valor inicial. Então, é isso que está acontecendo quando a gente chama as funções reduce. O que a gente estava concatenando, na verdade, se transforma a chamada da função, e o que era o array vazio vira o valor inicial. É basicamente isso. Formalmente, na programação funcional, essa função se chama fold, ou fold right. Em JavaScript, isso é simulado no array.prototype.reduce. Simulado porque ele não segura todas as regras matemáticas que precisa. E a gente também tem o reduce right, que faz do lado ao contrário, que é só você inverter o array e é a mesma coisa. Então, para vocês entenderem como isso funciona, no write, ele vai fazer aquilo, colocar no lugar do array vazio, igual está mostrando ali. Depois do 5, você está vendo 1. E no left, ele coloca primeiro. É a primeira coisa que é o valor inicial. Vai lá, então você vai multiplicar 1 vezes 1, tarará, e no right você vai multiplicar no 5, 1, 5, tarará. Então, mas aí vocês estão pensando, nossa, isso é bem legal e tal, mas eu não faço muita soma e multiplicação no meu dia a dia, então eu não estou nem aí com o que você está falando aí. Então, você não está impressionado. Só que a gente pode usar reduce para várias coisas. Então, aqui eu vou demonstrar para vocês como usar o reduce para fazer várias coisas muito loucas. Deixa eu... Tem que espelhar, né? Pronto, vocês estão vendo aí, né? Beleza. Então, eu vou já usar as duas funções reduce e reduce write de uma biblioteca chamada Lambda, que ela implementa bonitinho no que dá, né, com JavaScript, como funcionam as coisas em programação funcional.
E aqui, as duas outras são implementação funcional mesmo, de left e do right, né, de esquerda e direita. E aqui temos alguns números. Ai, como é que eu vou segurar esse microfone? Vamos lá. Primeiro, a gente pode fazer a função map, que eu acho que todo mundo sabe como é que funciona, né? Você aplica uma função para cada elemento. Então, você pode usar o reduce, que você vai passar uma função, uma lista, e aí você usa o reduce. E aí, como é que funciona? O que eu preciso fazer? Eu tenho um valor inicial, que vai ser um array. Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu receber esse número, eu aplico a função e coloco no array. Então, simplesmente isso. Eu tenho o acumulador, que é o que já está vindo para mim, o item atual, e aí eu só aplico a função. Ótimo, agora eu passo o array vazio e a lista, que aqui eu estou chamando de L. E agora eu vou fazer uma função aqui para testar. Vamos lá. Vou mapear, vou usar o int e o meu numbers, que eu já tenho. Aí implementamos map só usando reduce, sem fazer outras coisas a mais. Oi, estão me ouvindo? Então vamos lá, filter. Oi, estão me ouvindo? Oi. Tá bom, eu vou continuar assim depois. Então, vamos continuar assim mesmo, que é mais fácil. E? Sua participação especial. Oi. Beleza, a gente tem o filter, que recebe um predicado, né, que é uma função que retorna um valor booleano. E temos nossa lista. E aí, o que eu preciso fazer é só aplicar o reduce. E qual que é a lógica por trás disso? Eu tenho o acumulador, a mesma coisa, e o valor atual. E o que eu faço? Bom, se o predicado me voltar aqui, beleza, esse valor retorna true, eu adiciono ele à lista. Se não, eu retorno só o array que eu já tenho. Eu não coloco ele no meu novo array e passo a lista. Deixa eu fazer uma função aqui. Que é... filter. Vamos filtrar só os valores ímpares do nosso array de números. Está aí implementando filter só com reduce. Eu posso implementar funções que recebem um número variado de parâmetros. Então, eu vou fazer o basicão, que é tipo o end, que eu recebo
a pessoa pode passar qualquer coisa, então eu vou usar o arguments. E aí eu faço o reduce disso. E qual é? Aqui eu só faço com o valor que eu já tenho. E o valor que eu recebi do array. Passo o inicial de end, que é true. E passo os argumentos que eu recebi. Então é simples, ó. End, true, true. Aí eu posso passar mais, tipo 3. Aí é basicamente a mesma coisa para fazer no OR, só que a gente tem que trocar as regrinhas de lógica booleana. E aí você deve estar pensando, mas uma hora eu vou querer passar um array que eu já tenho os valores booleanos. Aí não tem problema, aí você só faz o que a gente já está acostumado com JavaScript. Então, eu posso fazer isso e posso até usar isso para outras coisas mais interessantes. Por exemplo, composição de função. Que é, eu passo... Vocês já viram pipeline, né? Tipo, eu passo uma função, o resultado da função para outra função e assim vai. Então, eu posso fazer o mesmo. Aqui eu recebo o meu array de funções do argumento, também é variado. E aí eu recebo o valor inicial, que é o que vai ser passado para a primeira função. E daí eu posso... Aí eu uso o reduce, acumulador e a função. E aí eu aplico a função no acumulador, que é o resultado que está vindo das outras funções. O valor inicial é o que eu vou receber na minha função. E passo a lista de funções. Então, deixa eu criar aqui algumas funções. Uma função bem boba de converter valor numérico para string. E uma função de colocar exclamação. Beleza. Então, eu vou compor essas funções. Aí, eu vou fazer o quê? Eu quero colocar exclamação por último. E aí, eu quero transformar em string. E aí, daí eu quero incrementar. E aí, eu quero fazer isso com o número 2. Aí, apareceu um a mais ali. É na função de incrementar que está dando errado. Ele deve estar pegando. Deixa eu ver aqui. Bom, eu já tinha feito basicamente a mesma coisa, mas vamos ver se não... Oh, peguei errado. Já sei. Eu usei o reduce. Então, primeiro eu estou colocando o ponto, daí eu estou convertendo para string, e no final eu estou colocando 1. Na verdade, eu tenho que começar da última. Então, é o reduce right. Para começar do último, então, fazer isso aí. Aí, agora, a gente deve ter o valor correto. Aí você deve estar pensando, mas eu queria passar o array que você já tinha. Aí, beleza. Então, o que a gente faz?
a gente mapeia cada uma das funções. Oi? Ah. Tá melhor agora? E aí eu fiz um map em cada uma das funções para passar o... Deixa eu ver aqui o que está errado. Deixa eu dar uma limpada aqui. Beleza. Enfim, vamos tocar o resto da palestra, senão a gente não vai ver tudo hoje. Eu vou deixar isso disponível, então a gente pode continuar. E aí, eu não preciso aplicar isso somente em lista, a gente viu com função. Eu posso aplicar num objeto e colocar e mapear, ou seja, aplicar uma função em cada propriedade do objeto. É basicamente a mesma lógica aqui, só que eu estou pegando propriedades ao invés de um array. Eu posso fazer o que eu fiz de criar a função compose. Eu posso criar promise também. Isso daqui eu usei num código real, que a gente estava usando no Angular. E no Angular eles têm aquela biblioteca Queue de promise. E ela é bastante limitada, ela não tem todos os da Queue original. E a gente precisava de quase um order for, e daí funcionava assim. Eu tinha um form, uma tabela enorme, que eu precisava salvar uns valores, e um valor era dependente do outro. Então a gente fez o quê? A gente dividiu os não dependentes e os dependentes, e a gente colocou dentro de um reduce, que a gente salvava primeiro os que não eram dependentes e fazia o reduce dos outros. Ou seja, eu salvava num array de promise. Então você pode usar isso também com promise. E você pode fazer um compose de promise, que você aplica funções na promise, você não precisa tirar de lá de dentro para fazer um compose. Essa função compose promise tem na Lambda também. E aí você deve estar pensando, só isso, e árvores. Não sei se todo mundo aqui é familiar com o conceito de árvore binária. Você tem um nó e daí você tem dois lados, esquerdo e direito. Só que a função reduce para a árvore é um pouquinho diferente. Você recebe duas funções e a árvore. E aí a função f é para você trabalhar nos valores e a função g é para você juntar cada um dos lados da árvore binária. E aí eu implementei aqui funções muito, muito, muito básicas. Que a primeira é falar qual que é o tamanho da árvore. Que aí, o primeiro eu digo, bom, se eu cheguei num valor é porque o tamanho é 1. E em cada um dos braços, eu somo cada um de que eu já recebi dos outros braços, mais um do meu nível atual. O máximo é para caso eu estou numa árvore de inteiros. Aí eu faço o quê? No primeiro, a única coisa que eu quero é que ele me devolva o valor que eu já estou. Então, ID, e daí eu escolho o maior entre cada um dos dois braços, e pronto, vou fazendo isso recursivamente. O mesmo para profundidade. Que aí eu faço o quê? Vocês estão vendo ali que eu uso a função compose, que eu pego o maior dos que estão vindo, e adiciono um do meu nível atual. Então, vocês devem estar pensando, como é que eu implemento o reduce? Como um programador normal, a gente ia fazer o normal que a gente já conhece. Mas como um programador funcional, você não vai usar esse tipo de coisa. Aqui eu fiz uma implementação usando iterators da nova versão. Ou seja, eu posso usar qualquer estrutura de dados que eu quiser do JavaScript, que são iteráveis. E daí eu pego esses valores e passo as funções. A primeira é uma função recursiva, né? Ela chama a si mesma, e ela começa da direita para a esquerda. Eu não sei direita e esquerda agora, mas vocês estão entendendo. E a outra da esquerda para a direita. Vocês verem na de baixo que eu criei essa função go para não fazer um loop. Ou seja, só uma chamada de função que está se chamando recursivamente
criando um loop para não usar um loop, porque é imperativo isso. A gente não gosta. Então, você pode ser de várias formas. Você não precisa só usar o reduce em arrays, que a gente está acostumado. Então, eu criei uma biblioteca que ela é baseada na biblioteca de Scala, chamada Shapeless, que você pode usar várias funções, independente da estrutura de dados. E ela funciona no ECMAScript 6. E ela implementa idiomas comuns que a gente viu aqui, como map, reduce, como map filter, usando reduce. E está aí, chama Jake, só que eu ainda não pus no GitHub, porque eu estava sem internet esses dias, mas vai assim que eu conseguir colocar a palestra no ar. E aí estão algumas das funções que estão lá. Map, filter, append, flatten, que é para tornar a estrutura reta, por assim dizer. Por exemplo, se eu tiver uma árvore dentro de outra árvore, eu faço uma árvore só. E o flat map, que é um map igual a gente conhece, só que aí no final ele transforma numa estrutura só, a não ser que uma coisa dentro da outra. Essa é uma função muito importante para quem é programador funcional. Então, você pode usar Reduce em basicamente qualquer estrutura de dados que é recursiva. Porque o Reduce é a forma final de abstração em cima de estrutura de dados de recursão. Então, assim, ele é o básico, você pode implementar qualquer coisa a partir disso. Mas aí agora você pensa, mas por que isso é bom para mim? Você está confuso. Então, aqui eu vou dar um exemplo bem prático. Não sei se todo mundo aqui está familiar com a arquitetura Flux do Facebook. Aí estou vendo que alguém aí levantou a mão. É isso aí. É assim que funciona. Não vou explicar muito como funciona, porque vocês pegam depois, quem manja. Mas, basicamente, o negócio só segue um fluxo e você só tem um evento change que vai para todo mundo, que vai da store, que é onde ficam os valores, e isso é passado para o componente, que é o componente de UI, e o componente de UI triga uma ação, e essa ação vai para um dispatcher que volta para a store. Então, não é igual no Angular, que você tem vários observadores fazendo várias coisas. Não, é só um caminhozinho. E aí, alguém muito esperto, um russo chamado Dan Abramanov, espero que seja esse, assim que pronuncia, ele viu que as stores, elas funcionavam exatamente como um reduce. Eu recebia um estado e uma ação e eu retornava outro estado. Então, ele criou o Redux, que hoje em dia provavelmente é a melhor implementação de arquitetura Flux. E aí você tem uma store, que é uma função de reduce, né, uma função que você passa para a função reduce, que ela lida com o estado. Aí você está pensando, mas e daí? Você tem essas stores, que é onde você guarda os seus valores, elas são imutáveis, ou seja, elas não mudam. Cada mutação que você precisa fazer na sua aplicação, elas são escritas como funções puras, porque o reduce é uma função pura. Ele não afeta ninguém que está do lado de fora. E os estados, você só consegue ler, você não consegue alterar o estado. E daí, isso tem efeitos colaterais, ironicamente, muito bons quando você usa esse tipo de pattern no fluxo. Primeiro, que ele conseguiu fazer é que quando você atualiza seu código, ele consegue trocar o seu código, sabe, tipo live reload, só que sem recarregar a página toda. Ele só troca o seu código pelo novo e continua tudo igual. E isso ele conseguiu por quê? Porque é uma função pura, porque o reduce é uma função pura. Ele também consegue fazer o time travel, que é o quê? Como tudo que eu tenho é puro, e eu tenho estados bem definidos, porque eu preciso chamar uma função que mude esse estado, e essa função é pura, a função pura é uma função que não muda estados do lado de fora. Ela só recebe um valor e retorna um valor, e esse valor é o mesmo valor sempre, para os mesmos inputs e outputs. Aí, o que ele consegue fazer? Quando você troca esse código, ele consegue manter o mesmo estado. Ou seja, se você estava naquele incrementador, que era de 1 por 1, quando você trocar para 10, ao invés de ser de 1 por 1, incrementa a cada 10, e você voltar para a sua aplicação, você vai continuar tendo o estado 22,
Daí, quando você apertar um mais, ele vai para 32. Tipo, tudo continua do jeito que estava antes, só com o novo código. Aí você pensa, mas por que isso? O que eu ganho com isso? Você tem uma experiência de desenvolvedor muito melhorada, porque aí você consegue criar uma linha do tempo de todos os estados que você tinha. Se você tem um bug, você volta para o estado e vê o que está acontecendo ali. É muito simples. Então, assim, eu adoro usar esse Redux, eu ainda não usei ele em produção, mas assim, é ótimo, é lindo, é maravilhoso você poder ver. E atualmente ele está trabalhando numa DevTools, que você pode ir lá e já tem tudo certinho. Você abre a DevTools, você não, quero voltar para esse lugar no tempo, esse outro. Lindo. Então, agora vocês acabaram de ganhar um novo amigo, que é o Reduce, que eu espero que vocês usem na sua vida, agora no seu trabalho. E é isso. Muito obrigado.